Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque a ministração de hoje, a palavra de hoje é bem didática, ou seja, vocês precisam prestar bastante atenção para aprender, amém, pessoal? Amém. E eu quero começar dizendo que a história que eu vou falar, ela acontece depois de uma grande vitória do povo de Deus, né? Essa história que eu vou contar acontece depois que o povo de Deus conquistou uma grande cidade, a cidade de Jericó. Nem todo mundo, né, conhece essa história, mas eu vou dar um resuminho para vocês. Que o povo de Deus estava escravo no Egito, saiu do Egito para conquistar a terra prometida. Só que esse povo acabou ficando no deserto por muitos anos. Quantos anos? 40 anos. Muitos anos, né, pessoal? E aí o que acontece? Finalmente o povo de Deus teve coragem para conquistar a terra prometida. Isso aconteceu depois que Moisés morreu e alguém ficou no lugar dele. Quem foi? Josué foi aquele que Deus falou para ele ser forte, né? Corajoso. Não temas, não é? Como é que é? Seja forte e corajoso. Não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus. Te escondo em mim. Deus falou, né, com Josué. Esse louvor é até inspirado nas palavras, né, que Deus disse para Josué ser corajoso e fazer o que o povo já tinha que ter feito antes, que era conquistar o quê? A terra prometida. Pois bem, eles começaram o plano de conquistar a terra prometida. A primeira cidade ali, né, da terra era justamente uma cidade muito poderosa. Uma cidade com um exército muito grande, muito bem preparada. Já de cara o povo já ia entrar ali, né, numa cidade para guerrear, para tomar aquela cidade ali, que aquela cidade era para o povo de Deus. E ali habitavam pessoas que não eram do Senhor, e o Senhor falou: essa terra é boa, essa terra vai ser para o meu povo. E aí, o que aconteceu? Era uma cidade tão preparada que ela possuía muralhas, muros assim, ó, muito grandes em redor, muros com vários quilômetros, né, de comprimento. Para você ter uma ideia, a altura era aproximadamente 8 metros e meio de altura ali, aliás, desculpa, 8 metros e meio de largura, era aproximadamente 12, né, metros de altura. Então era assim, ó, imagina ali um muro que só de profundidade tinha aproximadamente 8 metros, só de profundidade. É muito grande, não é, pessoal? Como que você vai entrar numa cidade dessa? Como você vai, né, derrubar esse muro? Um muro que tem ali 12 metros de profundidade. Tinha até pessoas que moravam no muro, de tão largo que aquele muro era. E aí, era uma cidade muito grande, tinha ali muitas torres de vigia, tinha ali muitas portas de entrada. Era uma cidade enorme, tinha 12 portas de entrada, tinha 34 torres de vigia. Era assim, ó, uma cidade super preparada. E o povo de Deus conquistou essa cidade porque o povo confiou no Senhor e porque o povo obedeceu o Senhor em tudo aquilo que o Senhor ordenou. Por exemplo, o Senhor mandou eles darem ali, por 7 dias, eles deram voltas, né, em torno daquela cidade. Imagina o sacrifício, né? Primeiro dia, foram lá, deram uma volta na cidade. Segundo dia, foram lá e deram outra volta por
fora ali dos muros da cidade. Assim eles fizeram no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia. Quando chegou o sétimo dia, o Senhor falou: você vai passar mais 7. Aí eles, naquele dia, eles rodaram 7 vezes. Imagina ali o sacrifício. Mas eles fizeram tudo o que o Senhor ordenou. Você sabe o que aconteceu? Aquelas muralhas que eram impossíveis de ser penetradas ali, né, por qualquer exército humano, vieram todas ao chão. E eles tomaram essa cidade poderosíssima, né? Eles foram e tomaram Jericó, essa grande cidade. Aí o que acontecia? Eles conquistavam uma cidade, eles iam para a próxima para o quê? Conquistar e tomar todas as terras ali, que era a terra prometida para eles. Só que o que aconteceu, né? Depois disso é onde a nossa história agora começa. Lembra que eles conseguiram vencer uma cidade poderosíssima. Agora chegou a vez de conquistar outra cidade. Uma cidade nem pouco poderosa como aquela. Até o nome da cidade é esquisito. Cidade de Ai. E aí chegou a hora, né, de conquistar a cidade de Ai. Era uma cidade, né, bem menos poderosa do que aquelas que eles tinham o quê? Vencido. Ou seja, já que eles venceram aquela cidade poderosa, né, enorme ali, falaram: dessa vez vai ser o quê? Fácil. A gente venceu aquela. Agora vai ser fácil. Eles acharam que ia ser tão fácil que eles mandaram até menos soldados, menos homens. Falaram: não, vai só um pouquinho. Nem precisa se desgastar, porque a cidade, aquela que a gente venceu, muito poderosa, essa cidade muito michuruca, vai ser fácil. Mas na verdade não foi isso que aconteceu. Olha só, o povo tentaram destruir os inimigos menores, mas eles não conseguiram. Inclusive muitos, né, foram mortos. Muitos dos soldados que ali foram mortos. 30 e poucos soldados de cara foram mortos. Eram aproximadamente ali 3.000. E aí, o que aconteceu? Eles fugiram. Foram mortos fugindo. Porque o povo dessa cidade, o povo inimigo, acabou que tomou ali o exército do povo de Deus. Josué ficou arrasado. Josué, o líder, né? Ficou arrasado. Sabe aquela sensação? Puxa, já venci problemas maiores, esse problema eu vou tirar de letra. E aí você não consegue resolver esse problema? Alguém já sentiu essa sensação? Poxa, eu já abandonei coisas assim muito piores. Eu preciso mudar uma coisa na minha vida, isso vai ser fácil. E você não consegue, você fica batendo a cabeça e não consegue mudar, não consegue vencer aquele problema. Eu lembro de uma pessoa que ela venceu as drogas, mas aí ela parou no cigarro. Eu falei: você vai ter que querer, você vai ter que lutar, você vai ter que conseguir. Puxa, eu venci algo pior, algo muito pior, né? A olho nu, nossa, droga, tudo é pecado, né? Mas vamos falar de saúde, nossa, é muito mais difícil para uma pessoa viciada ali. A pessoa saiu das drogas, abandonou o crack e não consegue deixar o cigarro. Às vezes dá essa sensação: puxa, eu abandonei uma coisa maior e eu só preciso mudar naquele ponto e eu tenho dificuldade de mudar naquele ponto. Você precisa pedir ajuda para Deus. Que Deus te ajuda, Deus te mostra a estratégia. Bom, foi o que Josué fez, né? Diante dessa sensação, né, de puxa vida,
Eu venci tantas coisas maiores, conquistei aquela cidade muito mais forte do que essa e não conseguimos vencer essa. Então Josué foi falar com Deus. Mas Josué, ele não simplesmente foi falar com Deus assim: Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Senhor, me dá estratégia, Senhor, de como que eu vou vencer isso, me ajuda, Senhor, sozinho eu não estou conseguindo vencer, me ajuda, porque lá eles também não conseguiriam. Foi o Senhor que deu o quê? A estratégia, a direção, e foi o Senhor que derrubou todas aquelas muralhas, para que o exército de Deus pudesse entrar, né? Ali. Ele foi falar com Deus, mas sabe como ele foi falar? Ele foi falar muito prostrado. Ele estava prostrado, ele estava assim, ó, sem esperança. Ele foi falar com Deus e às vezes na nossa vida a gente está assim, sabe? A gente chega numa situação que a gente fica sem esperança, desesperançoso, sabe? Prostrado no chão, tipo, não tem jeito. Ele foi falar com Deus dessa forma, sabe? Prostrado. E quando ele vai falar com Deus, né? Na verdade, ele vai mais do que falar, né? Ele vai até de forma errada querer tirar uma satisfação com Deus, vai, para você entender. Em Josué capítulo 7, versículo 7, ele fala assim para Deus: Ah, Senhor, porque com efeito fizeste esse povo passar o Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer. Quem dera nós tivéssemos nos contentado em ficar além do Jordão. O que isso significa? O que significa essa oração que ele faz? Isso não é bem uma oração. Isso está mais parecido com uma reclamação. Consegue perceber? Que isso não parece uma oração. Quando você tem um problema que você não consegue vencer, você tem que reclamar ou orar? Orar. Quando existe um problema que você não consegue vencer, você tem que fazer as suas orações. Você tem que falar com Deus. Deus me ajuda. Deus me mostra. Deus me dá estratégia. Deus não consigo sozinho, me dá força. Deus, como que eu tenho que sair? Você tem que orar. Fazer as suas orações. E não fazer as suas reclamações. É Deus. Por que o Senhor permitiu isso? Por que não sei o que, não sei o que? Foi o que ele fez aqui. A reclamação dele, inclusive, é bem parecida com a reclamação do povo lá de trás. Olha só, vamos relembrar o povo lá de trás com Moisés. O que eles fizeram? Eles atravessaram o Mar Vermelho. Todo mundo ficou o quê? Triste ali? Contente. Ficou todo mundo contente, saltitante. E depois que eles atravessaram o Mar Vermelho ali, né? Eles viram um milagre. Eles ficaram alegres. Eles ficaram alegres, né? Só que na hora de passar as lutas, a hora que eles tinham que lutar, perseverar, foi na hora que eles falavam assim: puxa vida, era melhor a gente ter ficado no Egito. Lá no Egito, pelo menos nós tínhamos comida. Era melhor a gente não ter atravessado esse mar. Porque lá pelo menos teríamos comida. Eles eram escravos. Eles eram escravos. Mas olha como o ser humano tem memória curta. Na hora que Deus faz um milagre, eles estão lá. Canta Miriam, o Senhor é Deus. Uma alegria na hora do milagre. Aí na hora que vem a luta, na hora que o povo precisa lutar, persistir, perseverar, mostrar que não é só Deus, o garçom ali, Deus faz a parte dele, eles vão fazer a parte deles, eles são parceria, pai e filho. Não acontece. Vem a reclamação. Aí eu vejo a oração de Josué e eu vejo uma reclamação aqui. Ah, Senhor, foi para isso, né, que o Senhor
nos fez vencer lá atrás, para perder aqui na frente, quer dizer, para nos fazer perecer. Quem dera a gente tivesse ficado para onde? Atrás, lá para trás, não tivesse nem atravessado o Rio Jordão, porque Deus ainda tinha feito milagre. Moisés atravessou o Mar Vermelho e Josué o quê? O Rio Jordão, porque não tinha obstáculo para o povo de Deus. Não existia obstáculo. Aliás, existiam eles mesmos. O próprio povo era um obstáculo para que as promessas de Deus se cumprissem. Por isso eles passaram 40 anos no deserto lá. Aquela geração lá atrás, passaram 40 anos porque eles eram o problema. Porque quando eles olhavam o problema, eles não tinham problema do lado de fora. Se tinha um mar, Deus abria. Se tinha fome, chovia carne. Tinha maná. Estou com sede, sai água da pedra. O problema era o povo. E se você vê na sua vida, você é o problema. Você é o problema. O problema não é as coisas que te limitam. Porque quando você está na fé, nada te limita. A não ser você. Não tem mar que te limita. Mas você se limita. Eu não quero caminhar. Aí se diante de você se abrir o mar, ou se não se abrir, você pode caminhar sobre ele. Mas você não quer sair do lugar. Então, você não vai sair do lugar. Não importa o que aconteça. Bom, diante dessa reclamação, né? Ele ali prostrado, né? Ele prostrado ali. Deus paciente. Porque Deus ele é paciente, né, gente? Como Deus ele é paciente? Quando você começa a ler a Bíblia, você fala, Deus é paciente demais. Se fosse eu, você até se compara, se fosse eu. Ainda bem que Deus não é a gente. Ainda bem que Deus não é a gente com a gente mesmo. Se Deus fosse igual a gente com a gente, estava todo mundo no inferno, queimando as horas. Acaba ruim. Que bom que Deus ele ama o seu filho pacientemente. Deus vai falar com Josué. E ele começa já chamando a atenção de Josué, lógico. Ele fala assim, lá em Josué 7, capítulo 10. Capítulo 7, versículo 10. Então, o Senhor disse a Josué, levanta-se. Por que você está assim prostrado sobre o seu rosto? A primeira coisa que Deus fala com Josué, por que você está se abatendo desse jeito? E por que Deus fala isso? Porque quando a gente se abate, é porque a gente deixou de confiar, é ou não é? Quando a gente se abate, é porque a gente deixou de confiar que Ele é Deus. Porque se Ele é Deus e a gente tem Ele, a gente pode estar abatido, a gente pode até enfrentar o problema. A gente em todas as coisas pode até ser atribulado, mas a gente não pode perder a confiança. A gente pode passar por situações difíceis. E aí, como Josué chegou nele prostrado, Josué chegou diante da arca do Senhor com os anciãos ali, se colocou ali, né, em cinzas, prostrado ali, acabado, falando, Senhor. Eu só li um trechinho do que Josué falou, depois você lê em casa. Deus. Aí o Senhor já começa falando para ele, levante-se. Você se levanta. Ele ali no chão, ele levanta. Eu te escolhi, mandei você ser forte e corajoso. Mandei você não temer que eu sou contigo. Então você se levanta. E aí Deus está falando isso para você, né? Porque você está aqui ouvindo a palavra dele hoje. Será que você que está prostrado por causa de algum problema, por causa de alguma notícia, por causa de alguma dificuldade que você não consegue superar? Será que você que está no chão e Deus está falando para você, vamos começar aqui a conversa. Se levanta.
porque filho meu não é caído. Então se levanta, sai desse chão, que ninguém vence no chão. Soldado não vence se ficar no chão caído. Ele precisa estar postos à luta. Primeira coisa é isso. E aí ele pergunta, né? Por que você está prostrado sobre o seu rosto? Aí ele revela algo para Josué. Ele fala assim, ó: Israel pecou. Quebraram a minha aliança. Aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante dos inimigos, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês o anátema. Levante-se, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos inimigos enquanto não eliminarem no meio de vocês estas coisas malditas. Olha como é forte isso. Não é forte, pessoal? Mas o que aconteceu, né? Como assim? Agora eu não entendi nada, pastor. Agora peguei o bonde andando aqui. Josué vai tirar satisfação com Deus. Deus pega e revela para Josué: o meu povo errou. O meu povo errou. E eu não vou ficar com o meu povo nessa situação. Mas ele não fala assim: eu não vou ficar com o meu povo nessa situação, morram todos. Ele não fala isso. Ele fala: eu não vou ficar com o povo nessa situação, então santifiquem. Pega aquilo que é o anátema. E o que é o anátema? Para quem não conhece, coisas condenadas, esse anátema, né, significa maldição, né? Então, vamos só lembrar do que aconteceu. Lembra que antes deles irem lá para Ai, eles entraram em Jericó? Lembra? Só que quando eles foram entrar em Jericó, olha os detalhes. Olha como os detalhes são importantes. Quando eles foram entrar em Jericó, houve uma ordem de Deus lá. Lá Deus ordenou que nada considerado amaldiçoado, né, ídolos de ouro, de prata, vestes lá dos deuses dele, nada daquilo podia ser levado como despojo de guerra. Então, assim, quando um lugar ele vence outro lugar, ele pega despojos, né, daquele lugar. Despojos, assim, ele pega as riquezas daquele lugar. Mas Deus avisou ali, ele avisou que não era para pegar aquelas coisas, né, malditas ali daquele povo. Só que existiam pessoas ali no meio do povo de Deus que fizeram isso, roubaram esses objetos, né, amaldiçoados, essas maldições, esses objetos condenados, eles roubaram, esconderam nas suas terras, nas suas bagagens, esconderam de Josué. Só que aquilo era uma maldição, porque aquilo era a prova da desobediência. Deus havia dado uma ordem e a ordem não tinha sido cumprida. Eles venceram uma cidade grande com Deus. Sem Deus eles não puderam vencer coisas pequenas. Então cuidado, porque quando você vence coisas grandes, é porque Deus está com você ali, ó. Se você depois em coisas pequenas se entrega, é porque está faltando Deus contigo. Você precisa se santificar, se arrepender,
Para resumir a história, né? Eles pegaram algo ali que não devia. E Josué, como líder, né? Quando ele ficou sabendo, ele foi atrás disso. E ele resolveu. Mais uma lição importante para a gente aprender aqui. Você não vai conquistar coisas novas sem resolver os problemas antigos. Preste muita atenção. Porque depois que o problema foi resolvido, o povo seguiu vitória. E é simples assim. Josué resolveu o problema do passado para ter condições de conquistar coisas novas no futuro. E hoje Deus vem falar isso para você. O que você precisa fazer? Você precisa consertar. E o conserto é muito importante. Resolver problemas do passado para ter condições de conquistar coisas novas no futuro envolve muita coisa. Envolve muita coisa. O que você não consertou lá atrás e que você carrega isso de bagagem? Como uma maldição na sua vida. Você acertou tudo, mas faltou um ponto. Você tem um ponto. Eu preciso te lembrar que era um ponto. Um ponto naquele povo, no meio daquele povo, fez todo o povo o quê? Perder. Um ponto. Uma coisa que precisava ser consertada no passado para que no futuro tivesse vitória. Talvez você está aqui e você fala assim: ah, pastor, eu não acho justo isso não. Quer dizer, por causa de uma família que errou ali, por causa de algumas pessoas que falharam, todo aquele povo pagou. Deixa eu explicar uma coisa para você. O meio que você vive muda tudo. Eu quero te dar um exemplo. Aqui na igreja, nós temos uma bomba. Se essa bomba explodir, quem sofre? Não, nós temos uma bomba de verdade, não estou brincando. Vocês não estão ouvindo? Vocês não conseguem ouvir a bomba? Ela está aqui, ela está de verdade. Procura aí. Procura aí, pode procurar. Pode procurar, gente. Comecem a procurar. A gente precisa procurar. Onde que está a bomba? Vamos lá, gente. Vamos lá. Cadê a bomba? Vamos. Cadê a bomba? Gente, a bomba está aqui. Eu recebi notícia. Cadê a bomba? Não está aqui porque era a bomba. Vamos lá, gente. Vocês estão procurando. Olha aí por baixo. Olha aí, pelo amor de Deus, obreiro. Olha lá no fundo, obreiro. Olha lá se tem bomba lá. Pelo amor de Deus, obreiro. A bomba vai estourar, obreiro. Vem aí, não tem não, obreiro, liga. Ah, meu Deus. Meu Deus do céu, não tem não. Olha aí embaixo. Eu matei embaixo do Ronaldo.
Já pensou se a bomba explode aqui? O que ia acontecer? Todo mundo ia morrer. Porque é assim que funciona com ambientes. O meio é tudo. E você precisa tomar muito cuidado. Se você anda em lugares que você não deveria, você ali em meio, aquele meio que você está ali arriscando a sua vida. A qualquer momento você pode morrer espiritualmente. Você tem que tomar cuidado com o meio. Aquele povo era uma equipe. O povo de Deus. Josué era o líder. Como líder, ele tirou o anátema. Você precisa tirar o anátema da sua vida. Lembra que todas as orientações do Senhor são importantes. Ele diz: é bom que sejam dois, porque se um cair, o outro levanta. Então eu só posso estar do lado de alguém que tem capacidade de me levantar caso eu caia. Você está entendendo? Eu só posso andar com pessoas que tenham capacidade de me levantar. Pessoas que me destroem são maldição na minha vida. Isso é válido para tudo, até para casamento. Não é à toa que a palavra fala que luz e trevas não se misturam. O meio faz toda a diferença. E você precisa estar disposto a curar o seu passado, para que o seu futuro seja maravilhoso. Você não vai conseguir curar o seu passado fazendo as mesmas coisas que você fazia no seu passado quando você não estava vindo para a igreja. Você não pode andar com aquelas pessoas, estar naquele meio, porque se a bomba explodir, você está junto. Não vai muito longe. Eu falava para os adolescentes esse dia: cuidado com quem você anda. O que mais tem na cadeia é laranja. O que é laranja? Preso porque mas ele não fez nada, é injusto. Vai lá falar com o policial que é injusto. Que quem te sequestrou foi o cara lá e o outro sequestrado estava do lado. Vai lá falar com o policial que é assim. Vai lá falar com o policial. Não, esses dois homens vieram me roubar, mas só não tinha arma. Tá junto. Tá culpado. É simples assim. Como que você resolve isso? Cuidado com quem você anda. Cuidado com o seu meio. Josué teve que arrancar aquela anátema, porque aquela maldição estava impedindo eles de andar para frente. Que bom que ele consertou a tempo, senão ia morrer todos. Porque sem Deus, eles realmente acharam que eles fizeram alguma coisa lá na época quando eles derrubaram as muralhas de Jericó. Então você estuda. Deus só mandou eles rodear para ver se eles estavam dispostos ali. Porque Deus espera a nossa disposição. Ele não quer ser aquele pai que mima a gente de uma forma que a gente não vai valorizar. Você entende? Ele é aquele pai que dá a vara e fala: ó, o peixe está ali, aqui está a vara, aqui está a isca. Vamos lá junto. Eu vou te ensinar a pescar, filho. Joga aqui, aqui que tem peixe. Ó, quando está assim, quando está assim. Esse é Deus. Ele não vai lá, pesca e fala: para boquinha. Senão você não vai ser nada. Então, ele só mandou o povo rodear. Você acha mesmo que o povo rodeando moveu alguma coisa daquelas muralhas? Não. A fé deles moveram o coração de Deus. E Deus derrubou as muralhas. Só que quando entra mentira,
engano, desobediência, são coisas que Deus não suporta. Eu nunca me esqueço da diferença de Davi e de Saul. Davi errou tão mais, eu já preguei sobre isso aqui. Nossa, Davi ele entrou num bolo de erro. Saul desobedeceu, foi rebelde. Saul foi condenado, perdeu. Saul não se arrependeu, perdeu. Porque todos aqueles erros, Deus ainda triste com aquilo, Deus mostrou para ele que ele estava errado, mas com o coração que não é rebelde, o errado se conserta. Mas no coração rebelde, não tem conserto. Você precisa identificar, você é o Josué da sua vida, e você precisa identificar as maldições, quais os anátemas tem aí, se libertar. Você precisa fazer isso. Resolver os problemas do passado é muito importante, e isso me faz lembrar um nome. Você vai se lembrar, Zaqueu. Quem Zaqueu era? Zaqueu era um cobrador de impostos e ladrão nas suas horas vagas. Porque era assim, o cobrador de impostos cobrava mais do que devia e guardava. Por isso que os cobradores de impostos, eles eram odiados, né, pelo povo. Só que ao se converter, quando Zaqueu subiu na árvore, viu Jesus foi ali comer na casa dele, ele ouviu as palavras do Senhor, ele foi totalmente quebrantado ali. E ao se converter, ele decidiu que ele tinha que curar os problemas do passado, curar as dores que ele havia causado no passado. Ele não tinha uma máquina do tempo para voltar atrás e devolver o dinheiro para aquelas pessoas, não é mesmo? Ou ele tinha? Não, ele não tinha uma máquina do tempo para fazer isso. As pessoas que foram roubadas, simples assim. O tempo não voltou, nada mudou. Aquelas pessoas foram roubadas. E ele poderia usar a desculpa de não existir uma máquina do tempo para ele voltar e consertar tudo. Ele poderia dar essa seguinte desculpa: Senhor, daqui para frente serei diferente. O que já ia parecer muito bom, porque ele era um homem muito ruim. Então ser diferente a partir dali parecia algo que muito bom. Mas Zaqueu foi além. Zaqueu, ele disse assim para o Senhor: eis que eu darei aos pobres metade dos meus bens. Isso foi o que o jovem rico, cheio lá de eu sei todas as coisas, todos os mandamentos, todas as leis, e o Senhor falou: vende e dá aos pobres. Ele se afetou e fugiu, lembra? Deus pediu isso para Zaqueu? Não, saiu dele. Metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres. E a outra metade, o que a gente vai fazer? Olha só, e se alguma coisa tenho roubado alguém, restituirei 4 vezes mais. Olha que forte. Isso foi muito importante para Zaqueu poder começar sua nova vida com Deus. Seu bom testemunho no futuro dependia, né, do conserto que ele precisava fazer no passado. Senão ele ia ser para sempre o ladrão. Imagina ele virando o discípulo e as pessoas que foram roubadas por ele olhando para ele e falando: ladrão. Zaqueu consertou o passado para Deus fazer coisas grandes no futuro. Aquelas pessoas iam olhar para Zaqueu e iam falar: esse homem mudou. Esse homem me roubou um dia, mas ele não é mais ladrão. Para você pode parecer pouco, mas fez toda a diferença para ele. Porque o que ele queria era agradar o coração do Senhor. Como que ele ia pregar
sobre o Senhor a partir daquele dia se ele era um ladrão. Ele quis deixar de ser maldito. Porque maldito é aquele que faz um dos pequeninos do Senhor o que? Se escandalizar. Não é isso que a palavra fala? Ai daquele que escandalizar um dos meus pequeninos. Era melhor amarrar uma pedra no pé e o quê? Se atirar ao mar do que escandalizar. Ele falou, eu não vou ser maldito. Ele consertou a vida dele. Ah, mas se ele fez tudo isso, talvez ele tenha ficado pobre. Não importa. Não interessa. Com Deus ele poderia recomeçar e tudo aquilo que viesse na mão dele ia ser fruto do trabalho dele com dignidade. Porque ele consertou com as pessoas. Você precisa consertar. Você sabe que mágoa, rancor, tantas coisas que às vezes acontecem no passado, você carrega com bagagem na sua vida, te leva para o buraco. Te leva para o buraco. Conserte. Conserte. Ah, mas não fui eu que errei. Conserta para você ser livre. Conserta você. Não importa se a pessoa vai te pedir perdão. Você tem que perdoar pessoas que nunca foram capazes de pedir perdão. Não porque aquela pessoa vai ser salva se você fizer isso, mas porque você vai. Se o outro vai ou não vai, ele vai ter que correr atrás para se consertar com Deus. Porque sem conserto, Deus, é claro, ele não está com aquele que não se conserta. Então, se você está no erro, eu quero te dizer uma coisa, Deus não está com você. Mas a boa notícia é que o mesmo Deus que não está com você porque você está no erro, te dá a chance, te dá a solução, te dá a saída para você consertar, para que Ele possa estar na sua vida. Porque Ele não te criou para não estar na sua vida. Ele quer fazer parte da sua vida. Amém, pessoal? Amém. E é o amor dele que garante isso. Então, que a gente venha nesse momento olhar para a nossa vida. A gente vai fazer oração, gostaria que você ficasse de pé. Eu gostaria que você olhasse para a sua vida. Porque para Deus fazer o novo, você tem que consertar aqui, ó. Suas atitudes. Peça perdão se você errou. Se você não errou, perdoe. Se você precisa consertar, conserte. Se você falou o que não devia, não simplesmente fala assim, a partir de hoje eu não falo mais, como se isso fosse bom o suficiente. Fala, não, além de eu não falar mais esse tipo de coisa, além de eu não fazer mais esse tipo de coisa, eu vou chegar naquela pessoa e vou falar que eu mudei, eu vou pedir desculpa, eu vou fazer o que precisa ser feito, eu vou acertar minha vida com as pessoas ao meu redor, com o meu Deus, porque talvez você não tenha uma bagagem para esconder a maldição, mas talvez você tenha um coração para esconder o seu pecado. E aí, como que Deus vai atuar na sua vida se tem pecado que te faz ser maldito? Não, abre mão disso. Decide, amém, pessoal?